Olá, tudo bem? Me chamo Ana Cláudia e estou fazendo um vídeo sobre operadores de PL/SQL na matéria de gerenciamento de banco de dados. Primeiramente, o que seria PL/SQL e a sua importância? Ela é uma extensão da SQL desenvolvida pela Oracle. A importância seria a integração com o SQL, obviamente, a eficiência, o tratamento de exceções, segurança e modularidade. Em resumo, é uma ferramenta poderosa para desenvolvedores que trabalham com banco de dados. A Oracle oferece uma combinação única de funcionalidades que vão além das capacidades básicas do SQL. O objetivo do vídeo nada mais é que explicar os diferentes tipos de operadores em PL/SQL e como utilizá-los em pequenos exemplos práticos. Os tópicos principais seriam o que são operadores, o tipo de operadores em PL/SQL, alguns outros exemplos mais avançados e uma conclusão sobre o assunto. O que são os operadores? Os operadores em PL/SQL são símbolos e palavras-chave utilizados para realizar operações em valores permitindo manipulações e comparações de dados dentro dos programas escritos nessa linguagem. Os principais operadores, começando por ele, os operadores aritméticos, são a adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação, coisas básicas que se aprende no fundamental e que também é usado no PL/SQL. O primeiro exemplo prático nada mais é que um código onde se realiza uma operação aritmética simples e exibe o resultado. A declaração de variável, declarate, essa seção é onde as variáveis são declaradas. Aqui podemos ver uma variável chamada v_resultado e o tipo number, que será usado para armazenar o resultado da operação aritmética. O bloco de execução, begin, onde primeiro se calcula 5 vezes 2, que resulta em 10. Em seguida, adiciona-se o 10, o primeiro número, ao resultado da multiplicação, ficando 10 mais 10 igual a 20. O valor final de v_resultado será 20. Os operadores de comparação em PSQL são essenciais para realizar comparações entre valores, permitindo que os desenvolvedores filtrem e também manipulem todos de acordo com os critérios específicos. Os mais comuns são igual, diferente, maior, menor, maior ou igual e também menor ou igual. Eles são fundamentais para a lógica de filtragem e decisão dentro das aplicações. Eles permitem que os desenvolvedores comparem valores e façam escolhas baseadas nesses critérios, sendo um dos essenciais para a construção de consultas eficazes e para o controle do fluxo lógico em programas como PL/SQL. Um exemplo prático seria selecionar todos os registros onde a idade é maior que 18, sendo assim, select asterisco estrela from pessoas where idade maior que 18. Também tem outro exemplo que seria selecionar registro onde o nome é diferente de João. Fazendo o código seria select asterisco estrela from pessoas where nome maior ou igual, mas pode significar diferença. João. Então ficaria selecionar registros onde o nome sejam diferentes de João, e assim por diante. Outro exemplo seria o uso do operador IN. Quando você usa o operador IN, o banco de dados verifica se o valor da coluna específica está presente na lista oferecida. Se o valor estiver na lista, a condição é avaliada como verdadeira e o registro correspondente é retornado na consulta. Sendo assim, ele simplifica consultas que de outra forma exigiram múltiplas condições de comparação usando operadores lógicos, como OR. O uso do operador IN é especificamente útil em situações onde você deseja filtrar registro com base de um conjunto definido de valores. A síntese básica do operador IN seria select from pessoas where idade IN, sendo assim, em parênteses 18, 20 e 25.
Select colunas, essa parte da consultoria indica quais colunas você deseja recuperar da tabela. Você pode simplificar e especificar uma ou mais colunas separadas por vírgula. Se você usar o asterisco, que seria a estrela, todas as colunas da tabela serão selecionadas. Exemplo, select nome, idade ou select asterisco. Aí from tabela, aqui você especifica as tabelas de onde os dados serão extraídos. O nome da tabela deve substituir pelo nome real da tabela do banco de dados. Exemplo, from pessoas. Where, coluna in, valor 1, valor 2, valor 3. A cláusula where é usada para filtrar os registros que atendem a uma condição específica. O operador in verifica se o valor da coluna é presente na lista de valores específicos entre parênteses. Se o valor da coluna é correspondente a qualquer um dos operadores listados, por exemplo, um valor 1, um valor 2, um valor 3, o registro será incluindo os resultados. Outro exemplo seria o uso do operador like, onde a síntese básica é select asterisco from pessoas where nome João, como falado anteriormente. O operador like permite buscas mais flexíveis. Operadores lógicos. Os operadores lógicos em PL/SQL são fundamentais para construir condições complexas em consultas e estruturas de controle. Eles permitem combinar várias expressões booleanas, resultando em uma condição composta que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Principais operadores lógicos. AND é usado para combinar duas ou mais condições. A condição completa só será verdadeira se todas as condições individuais forem verdadeiras. NOT é usado para inverter o resultado de uma condição. Se a condição for verdadeira, o NOT se torna falsa e vice-versa. Exemplos de AND: select asterisco from funcionários where departamento. É uma instrução que busca recuperar registro da tabela funcionários com base em duas condições específicas. Exemplos de NOT: select asterisco from clientes where NOT cidade igual São Paulo. É uma instrução que busca recuperar registros de tabelas de cliente, excluindo aqueles que atendem a uma condição específica. Algumas curiosidades sobre a PL/SQL. A história e lançamento. Ela foi introduzida pela Oracle em 1988 como parte do Oracle Database 6.0. Desde então, passou por várias atualizações, cada uma trazendo novas funcionalidades e melhorias de desempenho. Integração com SQL. Como eu havia mencionado anteriormente, a PL/SQL é uma extensão da linguagem SQL, permitindo que os desenvolvedores escrevam programas que combinam instruções SQL com lógica. Parte 2 das curiosidades: execução no servidor. Isso significa que a execução ocorre no mesmo processo do servidor, resultando em maior eficiência. Estrutura em blocos. A linguagem é organizada em blocos de código, que podem conter seções para declaração de variáveis, execução de comandos e tratamento de exceções. Essa estrutura modular permite que uma abordagem, entre aspas, dividir para conquistar, fecha aspas, pode resolver problemas complexos. Curiosidade final: utilização de aplicações críticas. PL/SQL é frequentemente utilizada em aplicações de missão crítica que requerem alta performance e segurança na manipulação de grandes volumes de dados. Para encerrar, eu incentivo você a praticar exemplos próprios e explorar mais sobre PL/SQL. A prática é fundamental para solidificar seu entendimento e aprimorar suas habilidades. Experimente criar os próprios blocos de código, utilize diferentes operadores e veja como eles podem ser aplicados em cenários no mundo real. Continue sua jornada de aprendizado pelo PL/SQL e descubra tudo e o que a poderosa linguagem tem a oferecer. Lembre-se, nunca é tarde para aprender a programar, então comece hoje. Obrigada por assistir, feito por Ana Cláudia Figueiredo, e até o próximo vídeo.